Olá, amadas! Bem-vindo ao Além da Costura! Esse quadro que começa aqui agora no canal do Alfaiate e Filha. E neste vídeo eu trago para você o segredo para verdadeiramente se tornar uma costureira rica. Então, fica comigo, porque os próximos minutos que você vai estar comigo nesse vídeo, pode ter certeza que você não vai se arrepender. Bem-vindo ao canal do Alfaiate Filha, você que ainda não curte, você que ainda não segue, não compartilha, bora fazer isso agora. Se inscreva nesse canal, me ajuda e o meu pai a fazer esse canal aí crescer e compartilhe com alguém que está precisando receber essa palavra de vida hoje. Olha só. O que a gente começa hoje? É o Além da Costura. O maior segredo da Edna Schulze ter tido sucesso na costura, eu creio de verdade que não foi as técnicas que eu aprendi e desenvolvi, não foi trabalhar nas maiores empresas do mundo, não foi dar aulas nas instituições renomadas do Brasil, mas sim o crescimento espiritual que eu tive ao longo de todas as dificuldades das quais eu enfrentei. De não ter deixado sucumbir pelas dificuldades, me entregue às dificuldades, me renovado, me fortalecido e assim poder chegar a essa escola que hoje alcança milhões no mundo, vários países e com expansão internacional. Então, tudo isso só aconteceu porque antes a Edna, ela se fortaleceu e se fortalece todos os dias. E diante desse tempo em que vivemos, eu decidi trazer aqui, no Além da Costura, palavras verdadeiramente de vida. Porque um dos maiores problemas que existem nas costureiras hoje não é nem buscar uma técnica, um conhecimento. Porque isso você compra um curso, isso você para, eu preciso me aperfeiçoar em acabamento. Vou lá, compro um curso de acabamento. Eu preciso me aperfeiçoar em blazer, eu compro um curso de blazer. Eu preciso me aperfeiçoar em modelagem. Eu compro um curso de modelagem. A se aperfeiçoar é fácil quando você tem mentores e técnicas certas e simples. Agora, a grande dificuldade na maioria das mulheres é mudar aqui, a mente. Entender que você é capaz. Porque talvez durante muito tempo colocaram no teu coraçãozinho que você não é capaz. Talvez você já ouviu palavras horríveis, palavras de morte, palavras de que você não seria feliz, que você não é capaz, que você não pode. E é aqui, são nessas palavras que acontece todo o bloqueio, tudo aquilo que vai regendo a sua vida e que vai fazendo com que você não conquiste. E muitas das vezes você nem se entrega, nem toma uma atitude de fazer, se aperfeiçoar, porque você acredita que você não é capaz. Então, bora quem vai ficar comigo, que faz sentido estar aqui durante esse quadro que vai acontecer toda quinta-feira, meio-dia. Meio-dia para você não ficar lá no jornal vendo um monte de notícia ruim, mas sim estar aqui comigo recebendo a palavra de vida. Inclusive, você que crê, não é obrigado não, mas você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo as leituras que nós faremos toda quinta-feira aqui no quadro Além da Costura. E o que eu quero abrir o teu coração é uma palavra que Deus me entregou dessa semana e eu fiquei muito impactada. Eu já li essa palavra várias vezes, mas não com a revelação que eu tive nessa semana. E se você quiser abrir Atos 8:3, Atos 8:3, e fala assim, Saulo, que era um perseguidor da igreja primitiva da época, devastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres, entregava-os à prisão. Novamente eu vou ler com você, Atos 8:3. E Saulo, que era um perseguidor da igreja, devastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres, entregando-os na prisão.
E aí eu fiquei refletindo sobre esse versículo, porque tem versículos que brilham para mim e eu começo a fazer perguntas. E eu quero que você também pense comigo. Pensa você, e mesmo que você não crê nessa palavra, mesmo que você não seja uma pessoa cristã, mas raciocina comigo. Olha que injustiça, você está na tua casa, reunindo umas amigas, com uma Bíblia, cantando um louvor, fazendo lá o seu culto. E de repente entram homens com uma brutalidade, de forma feroz, como animais, e pega você, seus filhos, sua família, suas amigas, e arrastando pelo cabelo de forma brutal, te carrega para a prisão, sem você nem poder se defender. Imagina comigo. Quando eu parei para imaginar essa cena, eu aqui recebendo minhas amigas na minha casa e de repente sendo arrastada assim brutalmente por pessoas que eu nem conheço, que eu não fiz nada, e me levar ao cárcere, me levando à prisão. E isso acontecia, era mais comum do que se imaginava na igreja primitiva. Se você ler todo Atos, né, tudo que aquele povo passou para que hoje o evangelho seja pregado. E ainda hoje acontece em lugares do mundo isso. Pessoas que são assassinadas por simplesmente adorar um Deus. Agora pensem comigo, por quê? Por que se daria tanto valor a parar algo se fosse tão pequeno? Foi essa reflexão que eu fiz. Se o cristianismo fosse algo tão banal, por que se levantariam tantos contra? E é aqui que começa o nosso vídeo. E é aqui que eu quero que você entenda e saia daqui hoje totalmente renovada. Tudo aquilo que vem para transformar a sua vida, para mudar a sua casa, para realmente fazer você viver a vida que você merece, tudo aquilo que vem para transformação e vida, vem alguém e tenta impedir que isso chegue a você. Isso acontecia porque junto com o cristianismo, o que Jesus veio pregar foi o reino. Jesus anunciava o reino. E esse reino, e poucas pessoas têm consciência disso, esse reino não é um lugar, não é onde nós vamos depois que morrer, o lugar maravilhoso que Deus tem preparado para nós. O reino é o governo de Deus e restabelecendo o governo ao homem. É você, mulher, governando sobre todas as coisas, vivendo a vida que você merece, através dessa palavra de vida. Por que era tão perseguida a igreja primitiva? E aí, continuando em Atos 6 e 7, fala assim, ó: e as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Talvez você que está aqui assistindo essa live aqui comigo, esse vídeo, você já viu alguns milagres. Talvez você seja um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Porque eu não teria capacidade de chegar onde eu cheguei do jeito que eu era. Na condição que eu estava. Eu achei que eu ia crescer, viver uma vida, sei lá, desgraçada, familiar, pobre mesmo, e morrer assim. Eu achava que esse era o meu destino. Quando na verdade Deus já tinha algo muito grande preparado para mim. Ele sabia a intenção do meu coração. Ele sabia que aquela Edna lá de 10 anos pensava assim que queria mudar o mundo. E parecia uma frase dita boba por uma criança de 10 anos. Mas lá já era o que ele tinha preparado para mim. E hoje, quando eu sentei, tomei meu café e fiquei pensando, nossa, o Senhor já me viu lá. Na verdade, o Senhor já me fez dentro do ventre da minha mãe. Ele me enviou aqui. E eu escrevi hoje 3 palavras de gratidão. E uma das coisas que eu escrevi era poder ter oportunidade de mudar o mundo.
Seja com a palavra que eu estou trazendo aqui para você, seja com o conhecimento que eu compartilho profissional. Eu recebo tantos depoimentos de pessoas sendo transformadas, pessoas sustentando seus lares agora, aceitando encomendas. Eu estava essa semana mesmo em mentoria e um rapaz falou que costura há 8 meses e está fazendo dinheiro. Está fazendo dinheiro com o conhecimento que nós compartilhamos a ele, 8 meses só costurando. E eu agradeci a Deus pela oportunidade de poder transformar vidas. Mas o que eu estou falando agora, você que está chegando aqui já vai curtindo esse vídeo, não é sobre mim, é sobre nós e um reino. Um reino que chegou até você e que a partir do momento que você aceitou esse reino, você pode governar sobre todas as coisas. Continuando no Atos 7, diz assim: porque os espíritos imundos, o maligno, o inimigo, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos, e os que eram coxos eram curados. Ou seja, existia uma manifestação real de milagres, de transformação de vidas, e por isso essa igreja era tão perseguida. Nada mudou no tempo de hoje. Só que de outra forma vêm os ataques, para impedir você de transformar e viver uma vida plena, porque a vida que você tem que viver é aqui e agora, no presente. E como são os ataques hoje? Notícias ruins, fazendo você acreditar que tem muita maldade no mundo, assassinato, estupro, isso, aquilo, várias coisas pesadas. Mas não é essa a profecia que Deus tem para você. Jesus tem para você um reino, do qual você governa sobre todas as coisas, naquilo que você crê. Se havia a libertação, havia o milagre, porque ninguém que se aproximava de Jesus saía doente. Se a libertação acontece pelo Espírito de Deus, isso prova que o governo de Deus está atuando. Agora a boa notícia que eu tenho para você é que você faz parte desse reino. Você que crê, esse reino chegou para você também, e você que não sabia disso, saiba. Esse reino também chegou para você. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio restabelecer a conexão de Deus com os homens. Ele veio trazer de volta o governo perdido por Adão no Éden. E a partir desse momento que você aceita esse governo, que você diz eu quero, você começa a governar sobre todas as coisas. Recentemente uma mulher, ela compartilhou comigo um depoimento dela, dessas lives. Eu já faço essas lives várias vezes, fazia no outro canal. E aí ela disse: Edna, você pediu para escrever numa folha de papel qual era o meu sonho. Meu sonho era reformar a minha casa. E naquele dia eu simplesmente só fiz. Edna, em menos de um ano eu reformei a minha casa, e não me diz como, porque eu não sei. Nós temos um pai tão amoroso. Se você soubesse, eu te chamo de amada, e vou chamar de amada nessa live, porque você nem sabe o quanto é amada. E eu falo porque a partir do momento que a Edna entendeu o quanto é amada por esse Deus, a Edna mudou. E é isso que eu quero que aconteça com você também. Essa mudança, essa transformação. O reino, ele não é um lugar. O reino é o governo. E tem um versículo em Romanos que eu amo, que por meio de Jesus Cristo você governa sobre todas as coisas. Por isso que hoje está em você a decisão. Está em você. Entenda, você nasceu imagem e semelhança de Deus. Mas todas as coisas vão impedir que você aceite isso, que você acredite nisso, como na igreja primitiva.
Mas quando a gente lê em uma Bíblia ou ouve alguém contando uma história da igreja perseguida, nós não associamos a nós, porque ninguém está entrando na minha casa e me levando para a prisão por falar a palavra aqui para vocês. Porém, pode vir alguém que muitas das vezes é até conhecida, uma amiga, muitas das vezes até um marido, e fala uma palavra de morte. A própria mãe, um pai, diz que você não vai ser nada e nem ninguém, que você não tem capacidade, que você não é capaz, que você não é igual a fulana, a ciclana, e coloca isso lá no teu coraçãozinho. São aqueles perseguidores de igreja entrando e querendo levar você para a prisão, porque aí você se aprisiona dentro de você mesmo, dentro de um lugar onde você se limita e passa a viver uma vida que não é sua, que é uma vida de amarras, de escravidão. O que essa mulher que eu acabei de falar para você, essa aluna, fez foi crer que existe um Deus que a ama e que sim, a reforma da casa também está nos planos dele para ela. E que ele quer que você coma o melhor dessa terra. Se existe um doce mais gostoso do mundo, uma comida que você quer experimentar, é para você também. A máquina de costura melhor, com maior potencial, é para você também. E você pode acessar em vida isso tudo. Mas existe uma condição. O reino é o governo de Deus na vida de um ser humano. Então é importante que nós deixamos que Deus governe sobre todas as coisas da nossa vida. Nós precisamos abrir o coração e deixar que Ele governe. E quando isso acontece, também é crer em coisas que parecem para nós impossível, mas que não é sobre a nossa capacidade, mas é sobre o que Ele vai fazer. Agora a boa notícia que eu quero te dizer é que não é tão difícil assim. E aí, continuando em Atos, olha só que interessante, existia um mágico, Simão, vendo que os apóstolos, ao impor a mão sobre as pessoas, elas recebiam o Espírito Santo, que é o poder em nossas vidas. É o Espírito Santo que nos dá a direção, que faz a gente tomar atitudes, às vezes que você fez uma coisa assim, era a direção de Deus para você. Ele pediu para que os discípulos dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos possa receber o Espírito Santo. Ele queria comprar esse poder dos discípulos, Simão. E aí Pedro disse a ele: o teu dinheiro pereça contigo, porque pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro? Olha que maravilha esse versículo. Simão, um mágico, ficou admirado que os apóstolos colocavam a mão sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo, que é necessário, que é o que nos reveste, que é o que faz com que você não acorde pela manhã e queira desistir da vida. A importância disso, desse poder sobre nós, um espírito maior que todos os espíritos nos guiando, um espírito guiando o nosso espírito. E Simão ficou admirado. Olha só que interessante, né? Até um mágico ficou admirado com aquilo. Ele queria aquilo, queria comprar aquilo. E Pedro disse a ele que o teu dinheiro pereça, porque tu acha que o dom de Deus pode ser comprado com dinheiro? E olha só que maravilha. O dom de Deus, o cuidado de Deus, não é comprado com dinheiro, mas com acesso puro. Esse governo que eu acabei de falar para você, que você pode ter sobre tua vida, sobre todas as coisas, sobre a tua casa.
Você pode acessar, não precisa comprar com dinheiro, mas você pode acessar com um coração puro e sedento, querendo isso. Querendo viver essa vida que Deus tem para você. Talvez hoje, aqui nesse vídeo, você nem saiba o que é isso. Porque quando eu cheguei a primeira vez em uma igreja, que eu ouvi o pastor falando que a vida que Deus queria para mim era uma vida boa e eu a vida toda achando que eu ia viver uma vida de sofrimento, quando ele disse, prosperidade é para você, tudo que tem de bom nessa terra para você, opa! Eu tinha 15 anos de idade. Eu pensei, uau, eu quero! Eu quero! Foi ali que as escamas dos meus olhos caíram. Ali, Deus entrou no meu coração e Ele me mostrou uma nova realidade. O que eu preciso fazer para alcançar isso? Um coração sedento. Talvez hoje você está aqui, você nem entenda o que é isso, mas basta você dizer assim, eu não sei o que é, mas eu quero. Eu quero essa vida. Eu quero uma vida de paz. A palavra de Deus diz, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Vem todos a mim que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei. Talvez você está segurando um fardo pesado que não precisa. Você não precisa comprar com dinheiro, está acessível para você. Basta você derramar o teu coração. E é por isso que essa aula aqui, que esse vídeo vai acontecer sempre aqui nesse quarto. Porque é aqui no meu secreto, é no meu quarto, que eu tenho os melhores encontros com o meu Deus. E é Ele que me reveste. E é Ele que tem me cobrado. Vai falar da palavra, filha. Porque tem alguém aí do outro lado que vai ouvir. E a vida dela vai ser transformada. Entenda. Tem uma música muito bonita. Um hino, para quem é evangélico vai saber, que é uma música que diz rompendo em fé, né? Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. E essa palavra parece tão bonita, rompendo em fé. Mas você sabe o que é romper? Romper é tomar a força. É tomar a força aquilo que é teu, rompendo em fé. Você crê e por isso que você vai com ímpeto. Eu creio, a minha família não vai ser destruída. Eu creio, meus filhos nasceram para glorificar o Senhor, para exalar o bom perfume de Cristo, para terem uma vida digna. Eu creio, mas é romper, é tomar a força, é se posicionar. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente busca esse Espírito, esse Deus com todo o nosso coração. O bom é que está acessível, você não precisa comprar com dinheiro, como disse Pedro a Simão, mas você precisa ter sede, desejo, vontade, acessar a fonte, que é a palavra de Deus, mergulhar e mais profundo, em águas profundas, buscar, conversar com Ele aí nesse teu quarto agora, nesse momento do meio-dia, e dizer, você pode até dizer, Senhor, eu não entendi nada do que essa mulher falou, mas eu quero. E Ele vai se revelar, porque não precisa que ninguém vos ensine, o Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Maravilha, é maravilhoso. O Senhor me pediu para entregar essa mensagem, eu entreguei. Talvez seja para você, não sei para quem que era, mas era para você. Toda quinta-feira, meio-dia, nós estaremos aqui no canal do Alfaiate Filho, compartilhando então este vídeo, além da costura. Além da costura. Queria que vocês compartilhassem com outras mulheres. Próxima quinta vai continuar o reino, sobre o reino. Como você obtém todas as coisas, como você governa, como você conquista
através da fé. E eu queria aproveitar, se você ainda não fez, eu já vou dar 2 dicas para vocês, tá? Um caderno, eu comprei um caderninho, gente, baratinho, e eu gosto de anotar todas as coisas no meu caderno. Eu chamo de pedra. Outro dia eu explico para vocês por quê. E eu tenho vários cadernos, várias anotações, vários. E toda aquela palavra que brilha para mim, eu escrevo, eu anoto. Então, eu vou pedir para você anotar tudo que brilha para você, inclusive as suas orações, em um caderno simples. E eu queria que você escrevesse uma oração do teu jeito. Não seria uma oração, seria um pedido mesmo a Deus. Eu queria que você pedisse do teu jeitinho. Como que é? O que você quer ainda? Nós estamos se dirigindo para o 2º semestre já do ano de 2026. O que você quer para você? O que está faltando aí? O que está faltando? O que realmente te faria feliz, aliviada? Então escreva num caderninho e não precisa mostrar para ninguém. Pode escrever numa folha de papel, coloca dentro. Se você tem Bíblia, coloca dentro da tua Bíblia e escreve num caderninho. E eu vou ensinar você como obter todas as coisas e governar sobre todas as coisas, porque Deus, ele nunca demora. A gente sempre recebe tudo no tempo certo, no tempo de Deus. Amém, amadas? Em nome de Jesus, que você tenha o resto do teu dia abençoado, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor visite a cada uma de vocês em nome de Cristo, que portas se abram para você ainda nesta semana e que você viva o extraordinário de Deus. Mais uma vez, parabéns por você estar aqui nesse vídeo. Coloque aqui se você tem dúvida, coloca nos comentários o que você achou, sobre o que você gostaria que eu falasse. Pode comentar aqui que eu vou olhar com carinho cada mensagem. Um grande beijo e até o próximo Além da Costura.